Olá, tudo bem? Espero que sim, espero que você esteja gostando do Histórias para Quarentena. Hoje a gente vai concluir a história do pescador e o gênio e abrir um novo arco dramático a partir dela, assim como Sherazade faz sempre que ela conclui uma história, ela sempre deixa um gancho para contar a próxima. Então, se você quiser pegar a partir daqui, eu faço um resumo da história do pescador e o gênio para que você não precise voltar aos vídeos anteriores. Mas é claro que se você quiser assistir desde o começo, você pode assistir os vídeos anteriores, tanto no canal do Recanto da Prosa no YouTube, a playlist já tá com as histórias em sequência, quanto no IGTV, @nina.caixita. Bom, vamos agora para a divulgação da iniciativa de hoje. Hoje eu escolhi divulgar um projeto que se chama Mães da Favela. É um projeto que pretende atender mulheres de regiões periféricas de 7 estados do país, e a ideia é fornecer uma ajuda financeira para os meses de abril e maio. Elas vão receber todo dia 15 uma ajuda de R$ 120 para completar a renda. Nas favelas do Brasil, as mulheres representam 49% das chefes de lares e dessas 47% são autônomas. Então, no momento, elas estão sem fonte de renda, já que muitas delas não podem trabalhar e têm famílias para sustentar. Eu vou deixar mais informações na descrição do vídeo, mas se você quiser ir direto para o site, é mãesdafavela.com.br. A doação mínima é de R$ 30 e se você de todo não puder contribuir financeiramente, não custa nada contribuir com divulgação. Os recados de hoje são esses, vamos dar sequência às nossas histórias. A segunda história de Sherazade fala de um pescador que acidentalmente libertou um gênio maligno que estava preso num vaso de cobre e que foi ameaçado de morte por esse gênio. O pescador, no entanto, que era um homem muito astuto, conseguiu prender o gênio novamente no vaso e contou a ele uma história para explicar que não se paga uma boa ação com uma má ação. A história que o pescador contou se chamava O Rei Unã e o Médico do Ban, e dentro dessa história havia outras histórias que os personagens contavam uns para os outros. Hoje a gente vai retornar à história do pescador e o gênio para ver qual foi o desfecho da situação do pescador. Assim que concluiu sua história, o pescador disse ao gênio: "Viu só, criatura maligna? Eu te contei essa história para que você entendesse que não se paga uma boa ação com uma má ação. Se o rei Yunnan tivesse poupado a vida do sábio do Ban, sua vida também teria sido poupada. Mas como ele foi cruel e traidor, Deus tirou a sua vida. O mesmo aconteceu a nós. Eu o libertei e você disse que em troca iria me matar. Pois bem, aí está o seu destino. Vai ficar preso nesse vaso e vou jogar o vaso ao mar para que você fique lá até o dia do juízo final." O gênio então insistiu: "Por favor, pescador, por favor, eu não vou aguentar mais tantos séculos preso aqui. Por favor, se você me libertar, eu juro que não vou te fazer nenhum mal. Afinal, o mal se paga com o bem, não é nisso que acreditam aqueles que são fiéis a Deus?" Mas o pescador respondeu: "Não, você não vai me convencer. É absolutamente imperioso que você fique preso aí pela minha segurança e pela de todos, afinal você disse que iria espalhar a sua fúria sobre a terra." O gênio então insistiu mais uma vez: "Por favor, pescador, por favor, eu prometo que não vou te fazer mal e nem a mais ninguém. Só não me deixe preso nesse vaso. Aliás, digo mais: se você me soltar, eu vou te tornar um homem muito rico. Pense bem, pescador. Você fez uma promessa de que só jogaria sua rede ao mar 4 vezes por dia. Hoje, você já jogou a rede 4 vezes e não conseguiu pescar nada. Se voltar para casa sem peixes, sua família vai passar mais um dia faminta. E eu tenho certeza que você, que é um homem bom, vai sofrer por isso. Agora pense bem, se eu te tornar rico, você vai poder oferecer fartura à sua família. Não é isso que você quer?" E o pescador pensou na família e chegou à conclusão de que valia a pena correr aquele risco, porque ele não queria mais que sua família passasse necessidades.
Então ele disse ao gênio: tudo bem, gênio, eu vou libertá-lo, mas eu preciso que você jure em nome de Deus que vai cumprir a sua promessa, que não vai me fazer mal, que não vai fazer mal a mais ninguém e que vai me tornar um homem rico. E o gênio jurou. Então, o pescador rompeu novamente o lacre do vaso e viu sair lá de dentro aquela fumaça que rapidamente tomou a forma daquela horrenda criatura. O gênio, na mesma hora que se viu livre, chutou o vaso que voou pelos ares e caiu no meio do mar. O pescador, assustado, pensou: é agora que a minha vida acaba. Eu não devia ter libertado esse gênio. Como eu fui ingênuo, fui enganado 2 vezes. Vou morrer pela minha ingenuidade. Mas o gênio apenas olhou para ele e disse: siga-me. Então virou as costas e começou a andar. O pescador, muito aliviado, seguiu o gênio e eles se puseram a caminhar por algumas horas. O gênio andou e andou até chegar a uma montanha, e então subiu e subiu até chegar ao topo. E então, lá de cima, o pescador viu que abaixo da montanha, do outro lado, havia um deserto, e que no meio do deserto havia algo brilhante. Então, eles desceram até o local e, ao chegar lá, o pescador viu que, na verdade, aquela coisa brilhante era um lago, um pequeno lago que estava refletindo a luz do sol e que tinha águas cristalinas, as mais puras que o pescador já havia visto em toda a sua vida. O gênio então disse a ele: pode jogar sua rede nesse lago. Você disse que só jogaria sua rede ao mar 4 vezes, mas isso não é o mar. Então jogue sua rede aí e eu prometo que você vai ser um homem rico. E o pescador assim o fez. Na mesma hora, ele sentiu sua rede pesar e puxou a rede. Mas qual não foi sua surpresa quando ele viu presos ali 4 peixes dos mais maravilhosos que ele já havia visto em toda a sua vida. Afinal, além de grandes e brilhantes, os peixes eram muito coloridos. Havia um peixe branco, um peixe azul, um peixe amarelo e um peixe verde. E então o gênio disse a ele: leve esses peixes ao sultão e você será um homem rico. E dito isso, bateu o pé no chão e a terra o engoliu. O pescador ficou ali sozinho e decidiu fazer o que o gênio havia sugerido. Então ele retornou à cidade, foi ao palácio e pediu para falar com o sultão. O vizir do rei, que o havia recebido, perguntou: mas por que você deseja falar com o sultão? E o pescador respondeu: eu trouxe a ele esses 4 peixes que eu gostaria de vender. E o vizir, então, olhando assombrado para aqueles peixes, disse: tudo bem, vou procurar o sultão e já vou informá-lo que você deseja falar com ele. E na mesma hora procurou o rei, que concedeu permissão ao pescador para vir conversar com ele. O pescador então apresentou os peixes ao rei, que ficou maravilhado com aqueles peixes e disse a ele: que peixes magníficos! Nunca vi peixes tão belos e tão coloridos. Se eles forem tão gostosos quanto bonitos, eu quero experimentá-los agora. Vá até a cozinha, entregue-os à cozinheira e depois volte aqui que vou lhe dar uma recompensa. E o pescador assim fez. Foi até a cozinha, entregou os peixes à cozinheira e voltou até a presença do sultão, que lhe ofereceu 4.000 dinares. O pescador, olhando para todo aquele dinheiro, nem acreditou que aquilo estava mesmo acontecendo e pensou consigo: estou sonhando. Finalmente vou poder cuidar da minha família como eles merecem. Vou comprar roupas dignas para eles e muita fartura de alimentos e nós vamos ter uma vida boa daqui para frente. Então saiu do palácio às pressas, correndo, tropeçando, dando gargalhadas para voltar até a sua casa. Enquanto isso, a cozinheira preparava os peixes. Limpava com cuidado, colocando neles os melhores azeites, os melhores sais e as melhores especiarias, porque ela também nunca havia visto peixes tão magníficos. Então, ela colocou os peixes na frigideira para fritá-los. Mas qual não foi sua surpresa quando, no mesmo momento em que ela colocou os peixes na frigideira, a parede atrás dela se abriu e da fenda surgiu uma mulher
que era a mais perfeita de todas. Ela tinha faces e olhos brilhantes, os olhos estavam contornados de preto e ela tinha a boca rosada. A mulher vestia uma túnica branca, sem mangas, sem manchas e costurada com fios dourados. Além disso, ela tinha joias, brincos nas orelhas, pulseiras, colares e parecia uma divindade. A cozinheira olhou assustada para aquilo e travou, sem reação, sem saber o que fazer diante daquela coisa tão assombrosa. Neste momento, a Aurora alcançou Sherazade e ela parou de falar. Sua irmã Dinazarde então disse: "Como são agradáveis suas histórias, minha irmã." E Sherazade respondeu: "Isso não é nada perto do que eu tenho a contar na próxima noite. Isso é, se o rei me deixar viver." E o rei, curioso para saber o que iria acontecer dali em diante, decidiu conceder mais um dia de vida a Sherazade.